Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como restaurar um arquivo do .mer, tá? Então vai ser aquele arquivo que na aula passada vocês lembram que a IHM que eu uso aqui, nós fizemos o upload dela, fizemos todo o procedimento para fazer isso e logo após isso a gente viu que foi aqui o local de destino eu deixei na minha área de trabalho, conforme vocês podem ver agora, né? Bom, o próximo passo agora é fazer vamos fazer aqui o nosso restaurar esse arquivo. Como que a gente faz isso então? Bom, beleza. Então vamos abrir o nosso programa, tá? Então eu vou começar aqui do zero novamente e vou mostrar para vocês aqui o passo a passo. Então vamos abrir, vamos lá em o meu Factory Talk View. Vamos selecionar o Factory Talk View ME, porque é esse que nós vamos usar. Então, o ME, continuar, tá? E aí, aula passada nós criamos um projeto, né? Bom, primeiro que a gente não vai usar nada, tá? Então, a gente nem vai criar o novo e nem vai usar o existente. Então, vamos cancelar. Ah, mas por que isso? Porque agora nós vamos lá em Tools, tá? Nós vamos lá em Application Manager. Esse cara aqui, ó, Application Manager, tá? Nós vamos abrir esse Application Manager aqui. Vamos aqui em Machine Edition. Por que Machine Edition? Porque eu quero restaurar ou abrir um programa do .mer, né, que é o arquivo runtime da IHM. Eu quero abrir aqui e ver o que tem, quais são as telas que tem. Enfim, eu estou interessado em saber, tá? Então, eu venho aqui no Machine Edition, próximo passo, né? Next. E agora, muita calma nessa hora. Aqui ele vem falando, né? Vem falando, olha só, o que você quer fazer agora? Bom, eu quero restaurar um arquivo runtime, tá? Mas eu também tenho aqui, ó, restaurar application. Qual que é a diferença de runtime para o application? Runtime são os arquivos do .mer. Isso é um arquivo do tipo runtime. Então, o arquivo que eu quero restaurar, quando ele fala aqui restore, significa restaurar, ou significa abrir esse programa, né? Abrir esse programinha que estava na IHM, fizemos upload e agora vamos restaurar ele aqui na nossa tela, né? Então, eu venho aqui, ó, restaurar runtime application. E aqui ele vem falar assim, aonde está esse arquivo? Lembra que eu tinha salvado na área de trabalho? Então, é lá que eu vou apontar, né? Eu vou apontar lá para a área de trabalho. Então eu venho aqui, né, esse PC, né, a área de trabalho, desktop, eu venho aqui desktop, e olha eles aqui, ó, tá aqui. Então eu vou restaurar esse primeiro aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui eu poderia colocar uma senha, né, para outras pessoas, alguma coisa, mas não vou colocar senha nenhuma, vou dar aqui um next, tá? E aqui eu posso manter esse mesmo nome que o arquivo original tem ou posso alterar. No caso, eu só vou alterar aqui, vou falar que é versão 7, tá? V7. Só para você saber que esse projeto não é a versão 10, que é no meu caso agora a minha VM, mas é a versão 7. E aí eu vou dar um Finish e vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver o que acontece. E aí é muito legal para você veja isso daqui, porque você pode cair no mesmo erro, tá? É por isso que aquela aula que eu falei sobre IHM, como fazer upload, e vocês viram que quando inicializa a IHM, você já dá para perceber qual é a versão, né, da IHM. Por quê? Porque você vai pensar assim, bom, a IHM tem a versão 7. Agora, qual é a versão de software que eu tenho? É a versão 10. E note o que vai acontecer agora eu estou tentando restaurar ou abrir um programa que é 7 numa edição 10, que é o meu no caso aqui, né? O que vai acontecer? Então ele está restaurando, ó, restaurando Runtime Application. Então ele leva aqui alguns segundos, minutos. Eu vou dar só uma paradinha aqui, tá? Para que a gente possa dar uma velocidade maior aqui no vídeo. Mas na próxima etapa, no próximo step, já vou voltar aqui com você. Muito bem, então, depois de fazer todo aquele procedimento, cair nessa etapa aqui de novo, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, eu vou cancelar aqui, cancel.
E o que eu vou fazer? Eu quero abrir. Ele restaurou o projeto já, agora quero abrir esse projeto. Então eu venho aqui, vamos aqui em Open Application, né? E cadê, né, a versão? Ah, está aqui, né? Então olha só que interessante. Então está bem aqui, ó. Essa é o nome, ó, IPSCP 130V7. Lembra que eu coloquei o nome V7, né? Então eu venho aqui, tá? E vou abrir aqui esse cara, né? Vejam o que vai acontecer agora quando eu tento abrir uma versão diferente, né? E note que esse aqui é o Factory Talk View Studio 7.0, tá? É a versão aqui, né, de software, né, que foi criado esse programa aqui, que nós fizemos o upload, né? Nós fizemos o upload, então essa é a nossa versão. Isso é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Isso é aqui que daí eu queria desenvolver e mostrar para vocês o que acontece. Toda vez que você fazer upload, você viu que não é o problema. Você, mesmo tendo a versão 10 ou a versão 11, qualquer versão do seu Factory Talk View, você vai fazer upload da IHM, você consegue fazer. E quando você faz upload, você extrai a versão que está na IHM. Qual que é a versão que está na IHM? A versão 7. Qual que é a versão minha? A versão 10. Então ele dá esse erro aqui, que ele fala o seguinte, olha, a máquina virtual, né, que você está tentando foi criada na versão 7, né? E a sua máquina virtual é a versão 10. Seu Factory Talk View é a versão 10, ok? Muito bem. Então, então ele falou o seguinte, ó, uma vez que a aplicação tem sido convertido, né? Ah, tá. Se eu abrir aqui agora, se eu fizer aqui sabe o que acontece? Eu vou converter a versão 7 para a versão 10, tá? Ah, professor, mas aí depois eu tenho como fazer download, né, isso daqui e fazer download para a versão 7 novo? Não, não vai ser possível. Por quê? Porque o seu arquivo runtime vai ser versão 10 e não mais a versão 7, tá? Então, entre aspas, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer o seguinte, imagine que a sua HM é versão 7 e o seu computador aqui, o seu Factory Talk View, é versão 10. Então, de duas uma. Ou você fala assim, bom, eu não quero converter, porque se eu converter eu vou alterar o projeto, né? Vou alterar o projeto que é 7 para a versão 10. Uma vez que você alterar, você não vai conseguir mais fazer download, né, para sua IHM. Ou simplesmente você fala assim, não, eu quero abrir, mas eu só vou ver o que eu não tenho interesse de fazer download de novo, porque caso você tenha, vai ser complicado, né? Então note que eu consigo aqui abrir mesmo assim, só que ele vai converter na versão 10, tá? Então, muito bem. Aqui ele fala o seguinte, eu vou continuar, tá? Eu vou continuar aqui porque eu quero converter esse arquivo da versão 10 para a versão 7. Vou fazer aqui, ok, tá? Muito bem. Então isso é legal vocês observarem e saber o que você vai fazer, tá? Então a primeira coisa você tem que ter um backup desse arquivo aí, né? Que a gente fez, um backup, porque se você alterar alguma coisa nele, então vai dar algum erro no futuro, tá? Com certeza. Muito bem, então está convertendo aqui toda o que existe a projeto IHM, ok? E depois a gente vai tentar fazer download aqui para lá e olha o que vai acontecer, tá? Olha o que vai acontecer. Então tá aqui, tá? Ele falou que foi migrado, né? Ó, foi feito, tudo certinho. Vamos abrir as telas aqui. Olha só, essas são as telas que estavam ou que estão ainda, né, na IHM. Então tem essa tela aqui, né? Olha. Tem essa tela aqui, tá? Que uma pessoa fez. Tá? Então tem esses caras aqui. Muito bem. Então tenho todas essas telas aqui que já estão, né? Influent PS,
Olha que interessante. Tá? E eu tenho essa tela também aqui. Então aqui eu tenho aqui de algum cliente antes que trabalhou nessas telas, né? E eu tenho o Welcome aqui, que é a tela de boas-vindas aqui, essa planta aqui lá de North Carolina, aqui dos Estados Unidos, né? Muito bem. Então veja que eu tenho aqui essas telas prontas aqui, que foi o arquivo que eu, na verdade, restaurei, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, imagine que você criou esse projeto aqui, que é esse aqui. Imagine que esse projeto não foi feito upload, não foi restaurado. Foi um projeto, na verdade, que você criou, que foi com esse nome, essas telas aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Download para CPU. Lembrando, o seu aqui é a versão 10 e a CPU é a versão 7. Então vamos ver o que vai acontecer, tá? Então vamos lá aqui. Nós vamos... Bom, primeiro a gente precisa criar um arquivo runtime, né? Lembra? Então, antes de vir aqui, então eu vou aqui em Application, criar arquivo runtime. Então, eu vou criar um arquivo runtime, né? E aí, pessoal, eu posso criar na versão 7 aqui, tá? Eu posso criar um arquivo runtime na versão 7, tá? Então, vamos criar um arquivo runtime na versão 7, por quê? Porque a versão 7 é a versão da minha IHM, tá? É a versão da minha IHM, ok? Muito bem, então eu venho aqui, versão runtime versão 7, always allow conversion, né? E agora eu vou aqui salvar, tá? E ele vai começar a criar esse arquivo. Olha só que interessante, né? Para abrir ou converter uma aplicação runtime, para abrir ou converter uma aplicação runtime do FactoryTalk View versão 9 ou earlier, né, ou mais cedo, nós devemos instalar um patch C Rock Automation Knowledge Answer blá blá blá. Então ele fala o seguinte, que para a gente fazer, a gente converter uma aplicação que, na verdade, é 10, o meu FactoryTalk View, a versão de software é 10, para uma versão 7, ou uma versão 9, ou uma versão menos de 9, ou 8, ou 7, ou 6, ou 5, eu tenho que instalar aqui um patch. Na verdade, é um software, é um arquivo, né, que vai auxiliar nessa conversão, e ele fala que para que eu ir lá no site da Rockwell e inserir esse ID aqui, esse ID 10, 41, 44, 47. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá no site da Rockwell. Então eu venho aqui. Então eu vou colocar aqui, vou colocar o ID logo, ID 41, 40... vamos ver qual é aqui, 41, 44, na verdade é 10, 41, 44, 7. Então, 10, 41, 44, 7 e dá um Enter, tá? E aí eu tenho aqui Rockwell, e aí vamos ver aqui, a gente instalar esse cara aqui, tá? Então, vamos vir aqui, Installation Guide. Vamos entrar no site da Rockwell mesmo, né? E ver aqui. Então, Knowledge Base Rockwell. Knowledge Base Rockwell. Tá bom, aqui já tinha aberto, né? Então o que eu vou fazer agora aqui é digitar ID 41, 44, 7. E vamos ver o que ele vai me mostrar aqui. Bom, primeiro eu tenho que me logar na Rockwell, né? Me credenciar aqui, já tenho registrado, então estou entrando aqui no site da Rockwell com as minhas
né? As minhas credenciais. E agora sim, vamos ver aqui agora, né, como que faz pra gente instalar isso. Installation ID. Vamos aqui nesse Installation ID. Esse documento. Power Supplies. Parará. Deixa eu só ver aqui se realmente 41.44.7, né? ID Answer ID 10.41.44.7. Então Answer ID 44.41.7. Então vamos aqui de novo e vamos aqui no SideRock novamente. Vamos voltar aqui porque não é isso que eu quero. Eu quero algum software, algum programa para que eu possa instalar. Opa, mas aqui também está errado, né? Também aqui está errado. Então 10.41.44, agora sim. Então vamos aqui. Agora sim. Então vamos ver aqui esse cara aqui. Esse arquivo. Então é isso que a gente quer fazer, ó. É isso que essa telinha que deu aqui lá no nosso Factory Talk View. E agora, né, vamos ver aqui que se ele fala para instalar aqui, ó. Ele fala para instalar esse cara, né? Ele fala para instalar um patch aqui, né? Algo de conversão. Então answer clica OK aqui nesse para que vai OK, tá? Então eu venho aqui e vamos instalar esse patch aqui que ele fala, né? Então vamos clicar aqui e vamos instalar esse patch e vamos fazer esse procedimento novamente, tá? Então, ok, ó, download the latest patch here. Ok, então vamos instalar esse patch, né, que são, na verdade, são as atualizações, né, atualizações que a Rockwell faz e que a gente acompanha e a gente tem que instalar também no nosso software aqui para que a gente tenha esse pacote de informações. Então, aceitar. Então, vou fazer aqui o passo a passo com vocês, tá? Aqui porque talvez tenha esse erro também. E aqui, olha, eu vou atualizar aqui e já está fazendo aqui, ó, o download, tá? Uma vez feito o download, eu vou instalar. Provavelmente eu vou ter que reiniciar o computador, tá? E vamos aguardar então. Muito bem. Então, pessoal, olha que interessante. A gente abriu um programa, tá? Painel View 7. Meu programa é 10. Fizemos upload, né, na aula passada. Essa aula aqui nós restauramos na versão 10. E agora nós queremos fazer o download de qualquer programa, mas estou usando o mesmo. Só que eu quero fazer o download na versão 7. Por quê? Porque a minha HM é versão 7. Não é versão 10 igual o meu. Então, e ele falou aqui que para que eu possa converter, né, o que é 10 hoje em dia para 7 novamente, né? Veja bem, era 7, convertemos para 10, porque para abrir o programa aqui no meu Factory Talk View, agora que ele já está convertido 10, eu vou converter de novo para 7, por quê? Porque a minha HM é 7, ok? Muito bem. Pessoal, o interessante, o certo, é que você, na verdade, faça o quê? Você tem uma máquina virtual para o seu cliente específica para ele, por exemplo, que é o meu caso. Eu tenho clientes que tem Factory Talk View ou que tem Painel View na versão 8, 9 e 10. E eu tenho 3 máquinas virtuais, porque nós já falamos isso, né, anteriormente, mas no seu PC só é possível, vou instalar aqui enquanto a gente está conversando, só é possível instalar, né, uma máquina virtual por um software, uma versão de software do Factory Talk View por máquina, por vez, por Windows. Então esse Windows tem 10, eu não posso instalar outra versão 9 ou diferente do RS Logix
e diferente do Studio 5000, que eu posso colocar todas as versões no mesmo Windows, né? Então não tem problema nenhum, mas FactoryTalk View não. Então eu venho aqui, extrair, né? Vamos lá, extrair, ele está extraindo. Ok, então já descompactamos. Vamos aqui agora, né, no Downloads, foi lá que a gente descompactou, para a gente começar a instalação, tá? Então eu tenho aqui as versões aqui, várias versões, né, que vocês podem ver aqui. Então eu venho aqui no Application, né, para a gente instalar todas essas configurações aqui. E ele vai começar a instalar esse patch aqui, que na verdade são as correções e possibilidades que a gente pode fazer aqui, né, nos nossos projetos, né? Tá, muito bem. Então eu venho aqui instalar. Não costuma demorar muito tempo na instalação desses patches, até porque são arquivos pequenos, né? Não são arquivos grandes. Então ele agora está instalando nesse momento, estamos aqui em 37%. Muito bem, então diretamente versão 10 com 7 não dá, mas você pode escolher qual é a versão que você quer converter em arquivo para jogar no painel View. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Vou dar uma acelerada aqui. Então, conforme disse, uma vez instalado esse patch, acabou de concluiu agora, né? Então eu posso reiniciar agora, ele pede para que eu reinicie agora ou reinicie mais tarde. Eu vou deixar aqui, então eu vou reiniciar agora, tá? Vou reiniciar agora aqui e vamos ver o que acontece então quando a gente reinicia. Ok? Então só verificar aqui o que eu tenho, tá? Então, beleza, não tem aberto nada aqui, excelente. Então eu vou reiniciar agora o meu computador aqui, tá? Para que realmente faça efeito, né? Toda a parte aqui de ele está falando aqui, tá ok, reiniciar qualquer jeito. Muito bem. Então está reiniciando novamente aqui o meu computador e aí nós vamos fazer o passo a passo. Eu vou dar uma acelerada aqui para realmente já abrir o Windows aqui de uma vez. Muito bem, reiniciamos aqui. Ok. Agora vamos fazer novamente todo aquele procedimento. Vamos abrir o FactoryTalk View, né? Nosso FactoryTalk View aqui. Então, estamos abrindo. Vamos escolher aqui o nosso ME, né? Que é ele que eu quero aqui abrir. E depois disso, nós vamos abrir aqui, tá, a nossa aplicação já convertida. Cadê ele? Esse cara aqui, né? Então, esse cara aqui que a gente quer abrir. Note que é a versão 10, porque a gente converteu uma aplicação 7 para 10. Então agora está salvo em 10 e agora esse passo que a gente está fazendo agora, por isso que toda essa instalação, para vocês verem esse passo a passo, o que pode acontecer. Você tem que ir lá no site da Rocco, baixar aquele patch, instalar no seu computador e agora vamos tentar novamente, tá? Então vamos tentar novamente. Então a gente vai fazer agora download da versão 10, migrando para a versão 7, porque você já sabe que a minha IHM aqui, até o momento, é versão 7. O firmware dela é versão 7. O meu firmware aqui, ou versão de software, é a versão 10. Tá?
Então, mais uma vez, próximo passo, uma vez que está feito qualquer, né, imagine aqui que eu tenho um arquivo, qualquer projeto aqui, agora eu vou colocar lá na IHM. Então, o passo a passo aqui agora é, eu venho aqui em Application, criar arquivo Runtime, né, e eu vou criar com esse arquivo aqui, ó, e é o mesmo arquivo aqui, porém V7, que é a versão 7, né? Então, venho aqui em salvar, tá? Então, venho aqui em salvar. Note que tem arquivos, vocês não viram ali, né? Posso explicar como melhor ali. Não mostre isso de novo, né? Beleza, então agora ele está aqui, ó, criando runtime, está criando esse arquivo runtime aqui. Na verdade ele deu um aviso novamente, tá? Mas como a gente já tinha instalado esse patch, né? Essa atualização, então agora provavelmente vai deixar realmente a gente fazer essa conversão e criar o arquivo em runtime versão 7, né? E a gente só vai ter certeza mesmo quando a gente, porque por enquanto ele está criando o arquivo runtime no computador primeiro, para depois, né, nós não estamos fazendo download para IHM ainda, tá? Então o passo a passo é criar um arquivo runtime e depois sim fazer download. Então o que eu estou fazendo nesse momento é criando o arquivo runtime, ou seja, criando o arquivo MER, tá? Porque esse arquivo aqui, que a gente está vendo aqui, que é o de aplicação, ele não é o MER. Quando a gente faz upload, né, e depois a gente restaura, né, a gente abre um arquivo MER, ele já não é mais um arquivo MER, ele já é um arquivo agora APA, é um arquivo de aplicação, tá? Diferente do arquivo MER. O arquivo MER ele só roda no painel view, tá? Você consegue também rodar ele aqui no seu computador, também consegue, tá? Mas não é esse arquivo aqui de aplicação que você pode abrir as telas, você pode mudar, você pode inserir tags, você pode deletar, né? Esse arquivo que se chama de aplicação. Então ele está falando aqui, realmente, né, ele falando aqui, ó, unsupported feature, blá blá, startup, validation completed com erros de runtime has not been created. Ou seja, ele não criou realmente o arquivo runtime, tá? Isso é um dos grandes problemas quando você tem aqui uma diferença de versões. Porque, outra coisa, às vezes o arquivo original ele não permite conversão, tá? Ele não permite conversão. Então esse é um outro grande problema. É por isso que eu falo para vocês que eu não tenho uma outra máquina virtual que seja arquivo versão 7. Então eu não vou abrir ou fazer alguma coisa na versão 7. Tudo que eu faço aqui é a versão 10. Só que agora, para eu fazer download aqui, ele está dando erro, né? Já instalamos aqui esse patch aqui que ele fala, tá? Mas mesmo assim deu erro. Então realmente não é aconselhável, se você está trabalhando com IHM, o ideal é que você tenha, né? Você tenha o seu software a mesma versão da IHM. Se você tem o seu software a mesma versão da IHM, aí beleza, você vai conseguir aí fazer esse procedimento. Caso contrário, né, vai ter aí problemas, principalmente se o arquivo original ele não permite que você faça a conversão, tá? Como é esse caso agora. Nós instalamos o patch, né? Teoricamente deveria converter para a versão 7, mas não converteu, tá ok? Então isso é o que eu gostaria de mostrar. A ideia da aula hoje era realmente restaurar ou abrir uma versão anterior, que vocês viram que abre sem problema, você pegar uma versão menos ou você uma versão posterior a essa, você pegar qualquer versão e abrir no seu Factory Talk, por mais que a versão seja diferente, você abre. Porém, para fazer download, você pode ter sérios problemas, principalmente se o arquivo original não permitir que você faça a conversão, tá? Então, essa é
né, esse é o detalhe, tá? Então o que eu vou fazer agora nesse caso, tá? Talvez lá no campo você não possa fazer isso, e você o que tem que fazer é criar uma nova máquina virtual com a versão 7, e aí sim ele não vai dar esses erros, porque na hora que você for criar a versão runtime, você já está na versão 7 e você vai criar e vai fazer download para CPU, no caso para IHM, sem problemas nenhum, tá ok? Muito bem. Então o que eu farei agora, então, se a minha versão da minha IHM, nesse caso aqui, é a versão 7, eu vou fazer um upgrade, né? Ou seja, eu vou atualizar o firmware para a versão 10, tá? Então é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Então te vejo lá. Então uma outra aula que vale ouro realmente, porque não que você vá fazer isso lá no campo, né? Porque igual eu falei, se você tem uma empresa que já está rodando há anos com a versão 7 e eles não querem atualizar o firmware, quer manter a versão 7, até porque o pessoal da manutenção já tem a versão 7 lá instalada no computador deles, não vai ser você que vai atualizar e todo mundo vai perder depois o acesso ou, né, fazer download para IHM e ter erros aí por complicações. Então, mas nesse caso eu vou te mostrar como atualizar esse firmware, porque talvez você vai precisar, principalmente se for uma versão nova da IHM, você vai precisar atualizar aí, né, a sua versão de firmware, tá? Então, como é que eu faço essa atualização? Então, eu vou mostrar para vocês e te vejo no outro vídeo. Até mais!